E essa palavra de Deus hoje também, nessa série que nós estamos, enfatizando que o foco no menos também é mais. O texto base que nós estamos usando para meditar nessa palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando a palavra de Deus diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está deixando claro aqui que a vontade de Deus é acrescentar a nossa vida. É acrescentar amor, acrescentar alegria, acrescentar esperança, acrescentar paz, acrescentar na nossa vida tudo aquilo que é necessário, acrescentar liberdade, tudo o que for necessário para a nossa felicidade, para a nossa vitória, nas nossas lutas. Mas mesmo sabendo disso, às vezes as nossas vidas elas acabam ficando consumidas por nós mesmos, pelo mundo, pelas preocupações, pelas coisas. E por isso nós muitas vezes não temos espaço na nossa vida para receber algo de Deus. A nossa vida tão ocupada, tão cheia, tão consumida, tão preocupada, que não tem espaço. Não tem espaço para que Deus possa acrescentar aquilo que é dele sobre a nossa vida. Nós falamos sobre isso na pregação de domingo passado, sobre abrirmos espaço, liberarmos espaço, retirarmos algo da nossa vida para que Deus possa acrescentar, para que Deus possa colocar. E tem sido esse o tema dessa ministração: menos de mim, mais de Deus. Preciso abrir espaço na minha vida para que Deus possa acrescentar mais dele mesmo em mim. Conversamos na semana passada sobre ficarmos consumidos pela preocupação, mas hoje Deus quer falar com você sobre menos reconhecimento, mais fidelidade. A luta da nossa vida tem sido essa, irmão. Eu lido com pessoas que reclamam, estão tristes, deprimidas, porque não são reconhecidas nos seus lares, nos seus relacionamentos, nas suas famílias, não recebem elogios, não são reconhecidas. Fazem, lutam, batalham, são heróis e heroínas, mas não vem o reconhecimento, não há reconhecimento, muitas vezes não há nem gratidão por essas coisas. E nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração, em uma sociedade, onde todo mundo quer ser reconhecido. Haja visto o engajamento nas redes sociais. As redes sociais é porque as pessoas de alguma maneira querem que alguém as veja, as note, elas querem ter voz, elas querem ter vez, querem ser reconhecidas, querem ver a sua opinião, seu ponto de vista reconhecidos. Mas não se trata somente das redes sociais. Uns querem ser reconhecidos no seu local de trabalho, estão extremamente insatisfeitos no seu local de trabalho porque não são reconhecidos, não são elogiados, não se sentem valorizados. Outros nas suas famílias estão passando por um período porque não são reconhecidos, não são elogiados, seu esforço não é reconhecido. Na sua igreja, quantas pessoas também tentam, se esforçam para tentar sair de um anonimato, mas na verdade nesse esforço para que alguém as perceba, às vezes, assim também é no casamento. E em todos os lugares nós vemos que isso vai consumindo a nossa vida, irmão. A sensação de fazer e ninguém dá valor, fazer, ninguém dá valor, ninguém reconhece. A gente vai passando por isso nessa vida, isso vai nos consumindo. Porque chega um momento que a gente pergunta: até quando? Ninguém dá valor, ninguém reconhece, ninguém observa. Até quando vai ser assim? Eu vou me gastando, me consumindo. Nós já deveríamos saber que nessa vida, irmão, ninguém jamais terá o valor que realmente merece. Nessa vida ninguém receberá o valor que realmente merece. Nessa vida não. Nós sempre faremos muito, faremos o nosso melhor e tentaremos fazer até o impossível, mas nessa vida nós não seremos reconhecidos. Nessa vida nós jamais teremos o reconhecimento total, real das coisas. Não entendemos que a única pessoa que realmente importa para nós, às vezes ficamos preocupados porque o pai não reconhece, a mãe não reconhece, o marido não reconhece, o patrão não reconhece. Mas na verdade a única pessoa que nós deveríamos nos preocupar com ela, a única pessoa que realmente nos percebe, a única pessoa que enxerga o nosso coração, conhece o nosso coração, a única pessoa que verdadeiramente está interessada na minha vida e na sua vida é Deus. E Deus, na verdade, tudo que Ele quer de mim, de você, é que nós sejamos fiéis. Só isso. E apenas isso. Ele não quer perfeição, Ele não quer sucesso, Ele quer fidelidade. Para Deus, fidelidade é muito mais importante que qualquer sucesso que você possa alcançar na vida. Para Deus a fidelidade é muito mais importante que se sair muito bem, que ter sucesso.
esse sucesso que a gente tanto persegue na vida, porque nós estamos vivendo um tempo, estamos vivendo períodos, estamos vivendo uma geração, onde a fidelidade não existe, compromisso não existe, fidelidade não é ensinada, não é pregada, o mundo não ensina fidelidade. Nós somos ensinados, na verdade, a obedecer o que as nossas emoções pedem. Somos ensinados a seguir nosso coração. O seu coração é seu guia, seu coração sabe o que quer, siga o seu coração, satisfaça seu coração. Essa geração vai nos ensinando exatamente isso. Se isso não te faz feliz, larga a mão. Se o casamento não te faz feliz, abandona o casamento. Se o emprego não está te fazendo bem, saia do emprego. O mundo ensina assim. O mundo vai nos ensinando dessa forma, dessa maneira. Siga suas emoções, siga o seu coração. Permita que o teu coração te leve para onde ele quiser. Siga o seu coração. O mundo quer me ensinar e ensinar para você que o nosso coração sempre é verdadeiro. O mundo quer nos ensinar que o coração sempre é verdadeiro. O mundo não ensina e nem diz para você que o teu coração também mente para você. Que o teu coração também te engana. Que o teu coração nem sempre é verdadeiro, que de vez em quando ele vai mentir para você. Você também vai mentir para você. E nós passamos a nossa vida tentando nos convencer de algumas coisas. Nós passamos a nossa vida mentindo para nós. Não se trata daquilo que nós sentimos, ou da maneira como nós sentimos. A fidelidade vai muito além de sentimento. Fidelidade vai muito além de emoção, fidelidade vai muito além de coração, porque a fidelidade, na verdade, ela diz assim: Deus, eu quero fazer da minha vida um compromisso com aquilo que o Senhor quer que eu me comprometa. Eu quero comprometer a minha vida com aquilo que o Senhor quer que eu me comprometa, naquilo que o Senhor está me pedindo para ser comprometido. Viver uma vida de fidelidade significa menos de mim, mais de Deus. Significa que eu não preciso ser tão reconhecido, eu só quero que o Deus que eu sirvo seja reconhecido. Fidelidade significa que os meus atos, as minhas atitudes, comportamentos vão colocar Deus em evidência e não eu. Eu não vou estar preocupado em ser elogiado, reconhecido, não. Eu quero que as pessoas vejam o Deus que eu sirvo. Nós vamos conversar sobre isso numa história que todo mundo conhece, a maioria, se não todos, que é a história de Daniel na cova dos leões. Meditaremos sobre esse trecho e vamos aprender muitas coisas sobre isso. Daniel lá na cova dos leões. E nós estaremos lendo praticamente todo o capítulo 6 do livro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos de 3 a 5, a Bíblia diz assim: em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável, digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Daniel era tão fiel. Daniel não era só honesto. Ele era uma pessoa tão fiel, tão leal, que esses homens, eles ficaram com ciúmes de Daniel. E eles começaram a procurar uma maneira de acusar Daniel, uma falha na vida de Daniel, uma falha no caráter de Daniel. Eu fico imaginando se alguém nos acompanhasse por um dia inteiro, talvez uma semana. Se alguém pudesse não só ver o que nós fazemos, mas ouvir o que falamos, discernir nossos pensamentos, com certeza essa pessoa teria muito contra nós. Em algum momento nós falaríamos mal de alguém, em algum momento nós pensaríamos mal de alguém, em algum momento a gente julgaria alguém. Se alguém andasse seguindo a nossa vida, nossos passos, nossa boca, nosso coração, nossos pensamentos, com certeza alguém acharia alguma coisa contra a nossa vida, contra nós. Mas com Daniel já não foi assim. Andaram, seguiram, perseguiram, vigiaram e não acharam nada. E de repente alguém fala assim: olha, vamos vigiar a maneira que Daniel vive a sua fé. Vamos observar a maneira que Daniel serve o Deus que ele diz que serve. Porque aí talvez nós encontremos algumas coisas. Ainda nesse capítulo 6, versículos de 6 a 9, a Bíblia continua dizendo: então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre.
Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, será lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, e que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Continuando os versículos 10 até o 15. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando, pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei, continua a orar ao Deus 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Irmão, Daniel, essa semana quando eu aconselhava, eu falava muito sobre disciplina. Eu falava sobre o poder da disciplina, o valor da disciplina na nossa vida. Por que é importante ter disciplina, principalmente espiritual? Daniel tinha uma vida com Deus que não era fruto de regulamentos, era fruto dele, Daniel, ser disciplinado. E Daniel escuta, ele fica sabendo daquela lei. Daniel fala: para mim não vai mudar nada. Eu vou continuar tendo a minha disciplina com o meu Deus, eu vou continuar tendo a minha rotina com o meu Deus, eu sou uma pessoa de oração, eu vou continuar orando ao meu Deus como de costume, como eu sempre fiz. Daniel tinha uma disciplina na sua vida, ele tinha uma rotina, tinha uma disciplina com Deus. E Daniel não precisa de uma crise para buscar Deus. Porque Daniel, ele fez desse hábito de estar com Deus, na presença de Deus, de falar com Deus, uma rotina da sua vida. Ele não precisava esperar uma emergência, uma coisa ruim acontecendo, porque ele tinha uma disciplina. E aqui começa uma questão na nossa vida, irmão. Mesmo que essa fidelidade de Daniel causasse grandes transtornos, trouxessem traumas, tragédias até para a sua vida, Daniel ainda iria continuar buscando a Deus, porque ele é fiel a Deus, acima de tudo e acima de todos. Ele continua sendo fiel a Deus. Os versículos 16 e 17, a Bíblia continua dizendo: por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova, e o rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Versículos 18 até o 22. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal. Pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Muito antes da Bíblia nos mostrar a fidelidade de Deus para com a vida de Daniel, a Bíblia nos mostra a fidelidade de Daniel. A Bíblia faz questão de nos mostrar a posição, a decisão, a disciplina de Daniel. Independente do mundo, do sistema, do rei ou de tudo mais, eu vou continuar na minha vida, na minha rotina com Deus, e ninguém vai poder mudar isso. E aqui nós não estamos falando de pessoas que
Pastor, mas a Bíblia diz que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Não, eu não estou falando da fidelidade geral de Deus, irmão. A fidelidade geral de Deus é aquela que não vai deixar você passar fome, vai colocar pão na sua mesa todos os dias, vai te dar o ar para você respirar. Isso é fidelidade geral de Deus. Não, ela se apresenta mesmo quando nós somos infiéis. Aqui, hoje Deus está falando sobre um tipo de fidelidade, sobre uma fidelidade que gera atos especiais, em momentos especiais, que o mundo muitas vezes chama de milagre, provisão. É uma fidelidade que gera atos especiais da parte de Deus, e gera esses atos especiais nos momentos especiais da nossa vida. É muito importante resgatar a importância de se manter fiel em uma sociedade que já não ensina e nem valoriza a fidelidade. A nossa sociedade valoriza emoções, coração, mas não valoriza compromisso e nem fidelidade. Ter um viver fiel a Deus significa não colocar nada, nem ninguém, inclusive eu e você, o meu coração e o teu coração, acima da vontade de Deus. Significa que tudo, inclusive eu e o meu coração, precisamos estar submissos debaixo da vontade de Deus. Significa dizer: Deus, eu quero ser fiel ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel, que não mente, não volta atrás em nenhuma das promessas que o Senhor tem para a minha vida. Fidelidade para mim, Senhor, é menos eu, mais o Senhor. Menos reconhecimento, menos fama, menos elogio e mais fidelidade. Nós vimos que quando Daniel soube que o rei tinha assinado aquela lei, ele foi para casa. Foi para casa, foi para o andar de cima, como ele sempre fez, como era a sua rotina de vida. Ele sobe, ele vai lá para o andar, as portas, as janelas abertas em direção a Jerusalém, e ele orou, como sempre fazia. E aqui Deus já começa a te dar a primeira dica de hoje. Fidelidade começa no lugar secreto. A fidelidade sempre começa no lugar secreto. A fidelidade não começa na frente dos outros, onde as pessoas podem ver, não. A fidelidade não começa onde você vai bater no seu peito e você vai orar, você vem para um culto, tá? Não. A fidelidade, ela começa no lugar secreto, onde Deus deseja ouvir você, onde Deus deseja se encontrar com você. É um tempo em que você se disciplina a se afastar das coisas do mundo, das coisas que te afetam, e você diz: Deus, agora somos nós dois. Somos nós dois. Agora sou eu e o Senhor. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Eu quero falar com o Senhor. Agora sou eu e o Senhor. Se você não tiver disciplina, o mundo não vai deixar você viver isso. Se você não tiver disciplina, você vai ouvir uma pregação na internet, mas você não vai ter um lugar secreto. Você não vai para aquele lugar onde você vai dizer: Deus, sou eu e o Senhor agora. Agora sou eu e o Senhor e mais ninguém. E Daniel era muito consistente nisso, porque Daniel sabia quem procurar. E 3 vezes por dia Daniel chegava e falava: e aí, Deus, nós dois agora, num tete a tete, num bate-papo, eu preciso te ouvir. Daniel era firme, consistente. Nós muitas vezes conversamos com amigos, conversamos com pessoas sobre coisas que estão acontecendo, e aí, quando o nosso coração já está contaminado, a gente quer ir orar, irmão. Quando o nosso coração já se contaminou por opiniões, por pontos de vista, aí nós queremos orar. E orar com o coração contaminado é complicado, porque o nosso coração já está contaminado, está tendencioso. Nós deveríamos aproveitar, sempre que houver uma situação, antes de amigos, de qualquer um, ir para o lugar secreto e falar: Deus, agora sou eu e o Senhor. Eu tenho uma questão que me incomoda. Eu tenho uma questão na minha vida que está assim. Eu tenho uma questão na minha vida que está complicada. Eu tenho uma questão na minha... Mas a gente não faz, irmão. A gente conversa com um amigo, a gente conversa com um chegado, a gente conversa com um parente, a gente conversa com um familiar. E nessas conversas, a gente vai trocando ideias. E quando a gente troca ideias, o nosso coração também começa a ser marcado, contaminado. E quando a gente vai orar, o nosso coração já está contaminado. A gente já começa a orar de uma forma contaminada para o nosso coração. E nós precisamos aprender exatamente isso. Daniel, quando ele vai orar sobre tudo que estava acontecendo, ele tomou uma decisão. Ele fala: olha, eu vou ver Deus primeiro, eu vou conversar com Deus, eu vou voltar para o meu lugar secreto.
Porque eu sei que ali no meu lugar secreto é onde Deus me encontra. Eu sei que ali naquele lugar secreto é onde eu tenho um tempo com Deus e Deus tem um tempo comigo. Eu sei que é ali que eu preciso ir, é ali que eu quero que Ele me encontre. Lugar secreto, irmão. Aquele lugar onde quando você chega, Deus fala assim: oi, que saudade que eu estava de você, vamos pôr a conversa em dia. É aquele lugar que você chega, que Deus olha e fala assim: que bom que você chegou, eu tenho algumas coisas para falar com você. Que bom que você veio, eu tenho algumas coisas para revelar para você. Que bom que você veio, eu tenho algumas coisas que eu vou falar que vai causar um impacto muito grande na sua vida. O lugar secreto é aquele lugar onde está você e mais ninguém. Você e Deus e mais ninguém. É o lugar onde o seu relacionamento com Deus não depende do que outra pessoa está fazendo, outra pessoa está dizendo. É aquele lugar onde você se isola, deixa tudo isso para trás, para poder dizer: Deus, nós dois. Eu quero um pouco mais, eu quero ouvir um pouco mais. É só você. E a fidelidade começa aí. Há quanto tempo você não tem um lugar secreto? Lugar secreto pode ser o seu quarto. O lugar secreto pode ser o seu banheiro enquanto você toma um banho. O seu lugar secreto pode ser de repente lá no seu trabalho. De repente você vai lá no banheiro e ali você tem uma conversa. E eu não estou dizendo de conversa de 2 horas de duração não, irmão. Quer ter um exemplo disso? Você saiu da sua casa, você veio para esse culto. Você poderia, enquanto escovava o dente, eu espero que você tenha escovado, enquanto você escovava seu dente, você poderia ter falado com Deus: Deus, eu estou indo para ouvir a tua palavra. Abre o meu coração, para que ouvindo eu possa entender. Mas a gente não faz, né, irmão? A gente entrou no modo automático de vida. Estamos atrasados para o culto, nós estamos atrasados para o culto. Vamos lá, põe roupa rápido, vamos atrasado. E aí a gente chega, senta e a gente quer que Deus fale. E Deus fala, só que o nosso coração não está aberto. Porque a gente não pegou. Irmão, sabe, uma conversa dessa levaria talvez 30 segundos. Deus, fala comigo hoje no culto. Abre meu coração, Deus. Eu preciso ouvir, eu estou precisando de uma direção na minha vida. Eu preciso entender o que o Senhor vai dizer hoje. Mas a gente não faz. A fidelidade começa exatamente aí, irmão. No lugar secreto, nesse nosso local secreto. É ali que a gente fala com Deus, porque no local secreto eu começo a entender que existem decisões na vida que eu tenho que tomar. Por exemplo, no local secreto, quando eu vou ali para falar com Deus, ou eu falo com o meu coração, ou eu falo com Deus. E só no local secreto eu descubro isso. Eu descubro que ali naquele momento eu estou numa luta com o meu coração e com Deus. É no local secreto, quando eu chego ali naquele lugar, que eu acabo descobrindo que eu escolho se vou seguir meu coração ou se eu vou seguir a Deus. É no local secreto que o meu coração ele quer falar muito alto, ele quer me dominar e ele começa a brigar comigo, meus pensamentos começam a brigar, e ali naquele momento eu tenho que tomar uma decisão. É no lugar secreto, irmão. É no lugar secreto que eu vivo a minha primeira fidelidade com Deus. Porque eu tomo a decisão de não ouvir meu coração, de não seguir meu coração, de ouvir Deus e seguir a Deus. O local secreto era uma coisa tão importante, e é uma coisa importante, que Jesus, apesar da sua fama, apesar das pessoas que o apertavam, comprimiam, oprimiam, as pessoas que andavam, Jesus não tinha sossego, irmão. Mas de repente alguém falava assim: cadê o mestre? Para onde ele foi? Aí alguém falava assim: rapaz, o mestre deu uma saidinha aí, eu acho que ele está lá naquele monte, lá orando. Outra hora, cadê o mestre? Cadê? Aí alguém falava assim: ele mandou a gente atravessar esse lago aqui, ele ficou lá no lugar secreto. Jesus tinha um lugar secreto de madrugada, às vezes trabalhava o dia inteiro, fazia curas, milagres, operava, e de repente de madrugada ele ia para o lugar secreto. Ele estava ali naquele lugar secreto, porque ali ele se encontrava com o Pai. Ali ele recebia, ele falava, Deus falava com ele. Ele queria ouvir o próprio Deus, porque Deus era a sua fonte, não eram os homens. Não era o que as pessoas diziam, não era o que as pessoas pensavam dele, era Deus. E aí ele saía e ia para esse lugar secreto. Então Jesus, ele nos ensinou a viver a fidelidade no lugar secreto. E isso ele fazia todos os dias. Trabalhava um dia todo, fazia milagres, contendia, mas de repente ele saía.
E nós precisamos entender que se não tomarmos cuidado, se não tivermos o nosso local secreto, o nosso lugar secreto para viver a nossa fidelidade, as coisas desse mundo e as pessoas podem se tornar a fonte do que pensamos, do que queremos, do que achamos da vida, do que devemos fazer. É ali nos lugares secretos que nós aprendemos quem é Deus e o que Ele tem para a minha vida. É o que Ele tem para a minha vida. Às vezes quando eu faço aconselhamentos, eu tenho cuidado de tentar mostrar para a pessoa que ela não pode seguir o que eu falo para ela. O que eu falo para ela tem que ser testificação do que Deus já falou para ela. Por isso que algumas pessoas quando vêm eu falo assim, mas o que Deus falou para você, irmão? Ah, é isso que Deus falou? Não posso brigar contra Deus. E nós precisamos começar a buscar isso na nossa vida, irmão. Todos nós precisamos ter um lugar secreto. Pode ser num carro, na hora que está indo para um trabalho. Pode ser na sua sala. Aquele lugar que você chega, de repente, estou chegando em casa, nossa, eu estou meio... Não precisa ir para o quarto não, irmão, não tem mais ninguém em casa. Coloca lá um louvor, coloca lá uma adoração. E ali você senta por alguns minutos. E ali Deus começa a falar com você. Eu já tive experiências tremendas com Deus dirigindo. Eu já tive experiências tremendas com Deus enquanto eu tomava banho. Eu já tive experiências tremendas de falar com Deus e Deus falar comigo, muitas vezes enquanto eu estava numa fila, esperando para ser atendido. Não tem, o meu lugar secreto é o lugar onde Deus tem acesso a mim e eu tenho acesso a Ele, onde eu posso me conectar com Ele se conectar comigo, e é aí que a fidelidade começa. Fidelidade, irmão, não é colocar oferta em gasofilácio, fidelidade não é ficar vindo na igreja todo domingo, essas coisas são importantes, são sim. Mas fidelidade, ela começa no lugar secreto, entre você e Deus. É uma coisa entre você e Ele. E a gente precisa entender essa questão. Daniel entendeu, e Daniel sabia disso, e Daniel vivia isso. Quando estamos com Deus, quando estamos buscando a Deus, quando nós somos fiéis a Deus e estamos em fidelidade, Ele vai acrescentar, irmão. Ele vai acrescentar, porque é Ele quem vai permitir que sejamos abençoados, é Ele quem vai dar livramentos, é Ele quem vai mudar a nossa rota, é Ele quem vai pôr planos novos, pensamentos novos no nosso coração, na nossa vida. Como Deus se agrada de ver você fiel no seu lugar secreto. Quando você chega num lugar secreto, Deus fala, nossa, que bom que você chegou. Porque existem coisas que eu tenho que falar e só você vai entender. Que são coisas para a tua vida. Eu conheço os teus pensamentos, eu conheço os seus planos, seus desejos, mas você vive compartilhando com as pessoas, ouvindo as pessoas, e você não me procura. Que bom que você veio falar comigo, que bom que você veio para a minha presença. Como Deus se alegra, irmão, como Deus se alegra de saber que você fez opção por ser fiel, mesmo quando não tem ninguém olhando. E você não vai ter que sair para ninguém falando, nossa, eu oro 3 vezes por dia. Não, a Bíblia diz que não. É aquele momento que só você sabe, que foi no banheiro, foi num quarto, foi no seu trabalho. É aquele momento que você foi fiel, é aquele momento que você estava com Deus e ninguém estava olhando. Fidelidade é quando eu escolho Deus, porque eu acredito que Ele é mais importante do que tudo que eu estou passando na minha vida, irmão. É aquele momento que eu entendo que eu estou passando um monte de coisa ruim na minha vida, mas o meu Deus é mais importante que tudo isso. O meu Deus está acima de tudo isso, e Ele é mais importante que tudo isso que eu estou passando na minha vida. Não há nada maior nesse mundo do que quando Deus fala com você, sobre você. Amigos às vezes falam coisas na ponta dos dedos, às vezes nos machucam, às vezes não, mas quando Deus fala com você, sobre você, é a experiência mais tremenda da tua vida. Que é quando Deus começa a falar, vem cá, eu te conheço tua natureza, eu amo você. Olha, eu estou trabalhando nisso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Como é bom quando a gente ouve a voz de Deus, irmão. Quando temos esse tempo para nos separar de nós mesmos e dizer, Deus, nós dois. A fidelidade começa no lugar secreto. Comece a viver isso, irmão. Às vezes as pessoas, pastor, como é que o senhor faz? Como é que o senhor consegue orar? Eu preciso ter esse meu local secreto onde eu estiver, irmão. Às vezes o meu local secreto é sentado ali, ó,
Antes de começar um culto, já viram que eu fico sentado ali. Às vezes o meu local secreto é um pouco antes de aconselhar alguém. Às vezes o meu local secreto é quando eu estou esperando minha esposa, vou pegá-la no serviço, estou no carro esperando. Em vez de ficar olhando para relógio, eu estou no meu local secreto. Eu estou ouvindo de Deus tudo que Ele está fazendo na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, da minha filha, do meu filho. Enquanto eu estou ali esperando. Enquanto muitos começam a olhar para relógio, nossa, está demorando, está louco, está louco. Não, ali é o meu local secreto naquela hora. Meu local secreto é muitas vezes quando eu estou tomando banho. E ali sou eu e Deus começa a me falar coisas da igreja, da minha vida, das pessoas. Às vezes, meu irmão, meu local secreto é alguns minutinhos que eu deito, a Tânia às vezes já dormiu, e às vezes eu durmo um pouco depois. Esses minutinhos que eu durmo um pouco depois é o meu local secreto. Tudo isso a gente precisa começar a viver. Nós vimos também, você agora já aprendeu que a fidelidade começa no lugar secreto. Vimos também que foi trazida uma pedra colocada ali na abertura daquela cova. O rei selou a pedra com a sua própria marca real, e ninguém poderia retirar aquela pedra para tirar Daniel, livrar Daniel dali. Fidelidade começa no lugar secreto. Mas a fidelidade, ela tem uma característica. A fidelidade te faz inabalável. A fidelidade te faz inabalável, irmão. Daniel ficou a noite toda em um covil escuro, um bando de leões. A Bíblia diz que o anjo veio, o anjo ele fechou a boca dos leões, mas isso não significa que os leões não podiam andar, não significa que os leões não podiam respirar, não significa que os leões não podiam rosnar. Imagina uma noite inteira, irmão. Leão andando em volta de Daniel, tudo escuro, esfregando, passando, encostando em Daniel. Leão bufando na nuca de Daniel, Daniel sentindo a respiração daquele leão. Imagina Daniel sentindo o andar, aquele leão vindo na direção dele, tudo escuro, uma noite inteira ele vivendo assim. Os leões estavam naquele lugar, irmão. Um lugar totalmente escuro. Um lugar onde eu fico imaginando ali naquele momento de Daniel ali, ele ouvindo tudo ao redor. Os leões não podiam morder, não. Mas os leões podiam andar, rosnar, podiam passar por perto. E Daniel ouvindo tudo aquilo. E ele está dizendo, Deus, mesmo ouvindo tudo isso, todo esse barulho ao meu redor, à minha volta, mesmo sabendo que a qualquer momento eu não sei o que pode acontecer. Um leão desse pode me dar uma patada, ele pode me rasgar com a sua garra. Mas eu continuo confiando no Senhor. Mesmo ouvindo tudo isso, eu continuo confiando no Senhor. Daniel não fica se perguntando, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, eu sou um homem que ora 3 vezes por dia, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fui fiel, procurei fazer tudo certinho. Não, Daniel não reclama, você vê, você lê, Daniel não reclama. Ele entra, ele está ali, tenho certeza que ele teve calafrios, teve sim, sentiu medo, sentiu sim, ouve todo aquele barulho à sua volta no escuro. E ainda assim ele escolhe confiar em Deus. Continuar confiando em Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ele tem mania de falar, olha, é um dia depois do outro. Daniel não estava vivendo um dia depois do outro. Daniel tinha que viver um minuto depois do outro. Imagina o que foi essa noite para Daniel. Imagina 60 segundos de leão bufando na sua nuca. Imagina o que é minuto após minuto. Uma noite que deve ter sido longa. Ali naquele momento, Daniel passando por tudo aquilo, minuto após minuto, era viver de 60 em 60 segundos, e ele continua confiando em Deus. Daniel não fica perguntando para Deus quando aquilo ia acabar, porque nós temos essa mania, né, irmão? Quando meu sofrimento vai acabar, quando essa luta vai passar, quando isso vai melhorar, e Deus está falando, eu só quero você fiel, eu só preciso de você fiel. Você está me perguntando coisas que agora não me interessa, eu só quero ver você fiel no meio desse barulho todo. Eu quero ver você fiel no meio desse caos todo. Eu quero ver isso. E Daniel simplesmente toma uma decisão. E ele diz, Senhor, eu vou confiar em Ti. Mesmo que não pareça, as coisas não pareçam do jeito que eu queria que elas parecessem. Mesmo que o barulho ao meu redor seja amedrontador. Não é fé somente, irmão. A fé precisa andar junto com a fidelidade. Não é só fé, irmão.
A fé tem que andar junto com a fidelidade, mesmo quando é escuro ao seu redor. Você ainda pode confiar no poder da tua fidelidade, no poder da fidelidade de Deus. Mesmo quando o mundo estiver fazendo um ruído enorme ao teu redor, um barulho enorme ao teu redor para te assustar, mesmo que pareça que a tragédia é iminente, ela vai te alcançar, ela vai chegar, você simplesmente toma uma decisão na sua vida: eu vou continuar sendo fiel a Deus, eu vou seguir em frente. Eu passei períodos difíceis na minha vida, cometi erros e tudo mais, mas nisso tudo, eu lembro que eu falava assim: olha, Deus me colocou aqui, Deus me tira. Eu não posso tomar uma decisão que me faça ser infiel a Deus. O dia que Ele não me quiser mais, Ele me rejeita. O dia que Ele quiser tirar meu ministério, Ele tira. O dia que Ele não tiver um chamado mais para minha vida, Ele não tem, Ele é o meu Deus. Mas eu não posso tomar uma decisão que me faça infiel. Eu não sei o que acontece na sua vida, o que está acontecendo na sua vida, eu não sei quanto barulho agora está ao teu redor, ou até sobre você, que nível dessa escuridão. Mas a grande pergunta hoje não é se você tem fé. A grande questão de Deus hoje é: você continua fiel? A sua fidelidade está presente no meio dessa angústia? A sua fidelidade está aí? Porque eu falo isso, irmão, porque às vezes as pessoas no meio da luta, elas falam: não quero saber de mais nada, estou largando tudo, estou chutando pau da barraca, tchau, não tenho estrutura, eu não tenho condição. E Deus olha entristecido, tenho uma certeza que uma lágrima desce dos olhos de Deus, porque Ele diz assim: tudo que eu queria de você era fidelidade. Eu sou um Deus que está no controle, mas você precisa ser fiel. Você precisa permanecer fiel. Você tem que entender que eu estou acima de tudo, de todas as coisas, mas eu quero que você continue fiel. Isso tudo porque você sabe que serve a um Deus que é maior que os leões, que é maior que a escuridão da sua vida. O salmista, no Salmo 23, nós vamos ler porque é um salmo que não é comprido, ele é curto. O salmista entendeu isso aqui, irmão. E agora, nessa pregação, você vai ouvir, enxergar e ler e meditar nesse salmo de um jeito totalmente diferente. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. O salmista aqui está dizendo: serei fiel, porque em tudo isso eu sei que Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Tu estás comigo. E ele toma uma decisão. E a decisão não é abandonar tudo, largar tudo, esperar para ver se conserta, para ver se melhora. Ele fala: não. A fidelidade precisa ser vivida quando nós estamos com medo, quando nós estamos com dúvida. Precisa ser vivida naquele momento de dor, de angústia. Porque quando você decidir viver em fidelidade, qualquer situação da tua vida vai estar debaixo do controle de Deus. E você será inabalável. Isso não quer dizer que você não vai sentir dor, não quer dizer que você não vai ter medo. Isso somente quer dizer que nada vai poder deter você. Nada vai parar você. Você será inabalável. Às vezes rastejando, às vezes correndo, às vezes voando, às vezes andando, às vezes chorando. Mas nada poderá deter você. Você vai seguir a sua caminhada, você vai seguir a sua jornada, você vai continuar andando. Isso tudo porque você tomou uma decisão de ser fiel. É aquela fidelidade que diz assim: Deus, está difícil, está complicado, mas eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou seguir sempre em frente. Eu vou confiar, eu vou acreditar, eu vou viver de acordo com o propósito e o Teu plano para mim. Porque sinceramente, irmão, na primeira luta, muitos se desviam para a direita. Na segunda luta, muitos se desviam para a esquerda. E é por isso que a Bíblia diz assim: 1000 cairão
à tua direita, 10.000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Característica da fidelidade, ela te faz inabalável, irmão. Vai vir, vai bater de frente com você, vai sim. Vai machucar às vezes, vai ferir, vai, mas você vai levantar. E você não vai desistir, você não vai parar, e você vai prosseguir, você vai perseguir, e você vai perseverar no seu caminho, porque essa fidelidade é a única coisa que te faz imparável, que te faz inabalável. É a fidelidade, não é a fé. Eu conheço um monte de gente que tem fé pra caramba, mas larga tudo pelo meio do caminho. Eu conheço um monte de gente que tem fé demais, irmão, mas não consegue continuar caminhando, não consegue continuar vivendo. O rei se levanta muito cedo, ele rola aquela pedra para longe, e ele grita: Daniel! Daniel poderia ter falado assim: nossa, até que enfim, rei, nossa, essa noite foi tenso, me tira logo daqui, joga logo uma corda, entra, manda alguém aqui, me tira rapidinho daqui, os bichos é brabo. Mas ele não faz isso. Quando o rei chama pelo nome dele, ele responde assim: vida longa ao rei. Nesse momento ele não pensa nele, ele só diz: vida longa ao rei. Ele sabia que era aquele rei que havia mandado jogar ele naquele lugar aos leões. Fidelidade começa lá no lugar secreto, a fidelidade faz de você inabalável. Não importa em que circunstâncias ou situação, você vai ser fiel. Mas agora, irmão, caminhando já para a gente concluir a nossa palavra, o terceiro pilar da fidelidade: honra. Não existe fidelidade que não honra. Não existe fidelidade sem honra. Não existe. Essa questão, quando Daniel ele vem e coloca essa questão de honrar, e agora a fidelidade também é honrar. Olha o que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 7 e 8. Deem a cada um que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem. Honrem, respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Vivemos hoje em tempos, em uma sociedade em que honra é uma coisa que foi jogada pela janela, irmão. Honra hoje foi jogada pela janela. Filho não honra pai, pais não honram filhos, marido não honra esposa, esposa não honra marido, patrão não honra empregado, empregado não honra patrão. Hoje simplesmente nós vivemos nessa questão em que a honra foi jogada literalmente pela janela. Se você é de uma condição social diferente da minha, se você tem uma fé diferente da minha, se você é ateu, a sua preferência na sua área da sexualidade, a sua forma de viver algumas coisas, se você é homem, se você é mulher, se você é isso, se você é formado, se não é formado, o mundo hoje vai dizendo para você que você tem que selecionar as pessoas a quem você deve honrar. O mundo diz que as pessoas que você deve honrar são aquelas pessoas que de alguma forma fizeram por onde, estão no status às vezes mais elevado, ou concordam com você ou não concordam com você. Hoje a regra da sociedade é: eu estou de acordo com você ou eu não estou de acordo com você. Você está de acordo comigo ou não está de acordo comigo? Se estivermos assim, andaremos juntos. É por isso, irmão, que nós julgamos que temos o direito de desonrar. Nós julgamos que temos o direito de desonrar ou não honrar um ao outro. Só que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que você tem que honrar seu pai porque é seu pai. Independente das coisas certas ou erradas que ele faz, você tem que honrar seu pai porque é seu pai. A Bíblia diz que você tem que honrar sua mãe porque é sua mãe. Independente se ela é certinha, se não é, você tem que honrar. Independente se ela é mais inteligente, é mais formada do que você tem que honrar. A Bíblia diz que você tem que honrar seu patrão, tem que honrar seu patrão. Não é porque ele é certinho, paga em dia, às vezes não é não, mas é seu patrão. E a Bíblia diz que ele tem que ser honrado porque é seu patrão. Você tem que honrar seus colaboradores? Tem. Mesmo que às vezes tenha lá um nó cego, tenha lá um complicado, você passa raiva, passa nervo com aquele sujeito o dia inteiro. Mas a Bíblia diz que você tem que honrar ele, porque ele é, a Bíblia colocou ele ali para isso. Pais às vezes exageram na correção dos filhos, porque a gente não é perfeito, né, irmão? A gente exagera. Eu falo que às vezes corrigir filho no momento de nervo é complicado, a gente vai passar do limite. Mas a Bíblia diz que os pais não podem suscitar ira aos filhos. Você não pode chegar num ponto de deixar teu filho com ira de você, com ódio de você. Isso significa que os pais também têm que honrar filhos.
Filhos têm que honrar? Tem. Eu preciso honrar vocês? Preciso. Vocês são o rebanho que Deus me deu. E eu preciso honrar a vida de vocês. Vocês têm que honrar as lideranças espirituais que Deus colocou sobre a vida de vocês? Preciso. Nós precisamos entender que isso é bíblico. O cristianismo que Jesus ensinou é um cristianismo que envolve honra. Jesus honrava as pessoas que concordavam com ele, ele honrava as pessoas que não concordavam com ele, ele amava as pessoas que concordavam com ele, ele amava as pessoas que não concordavam com ele. Até o final da sua vida ele vai e ora e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele viveu uma vida de honra, nos ensinou isso, ele sempre honrou, irmão, sempre honrou. E é isso que Daniel nos mostra. Mesmo quando aquele rei que chegou e jogou ele ali, ele chega, mesmo que aquela pessoa tenha prejudicado Daniel, ele diz: eu sou fiel ao Deus que eu sirvo. E a primeira coisa que ele fala: vida longa ao rei. Cuidado, irmão, cuidado. Não sei se você viu notícia aí de um sujeito que acabou dando um tiro no outro dentro da igreja. 2 irmãos de igreja deram um tiro no outro por causa de briga política, irmão. Olha o ponto que chegou, olha o que o diabo vai fazendo, irmão. A nossa honra independe de gosto, de preferência política. É a nossa honra. Precisamos ser um povo que sabe honrar mutuamente. Honrar não tem nada a ver com concordar. Eu posso ser alguém que honra você mesmo divergindo de você, mas eu honro você. É isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, quando Paulo escreve dizendo: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Sabe por que honra é tão importante, irmão? Honra não mente, honra não trai, honra não tem segundas intenções no coração. A honra é tão importante porque a honra faz com que a outra pessoa se sinta diferenciada, privilegiada. É por isso que é importante, irmão. A honra não é uma coisa para ser dada só quando a gente está na frente das pessoas, não, porque infelizmente, né? Tem gente que na frente dos outros fala: nossa, fulano é uma benção, nossa, eu gosto tanto dele e tal. Mas quando não está ali, está lá meio longe, aí está com alguém mais íntimo, fala assim: ih, rapaz, aquele cara lá, ó, nossa, eu não vou muito com a fachada dele, não vou muito com o jeito dele. Poxa, honra é uma coisa que se faz na frente da pessoa, se faz aonde você estiver. Honra tem que fazer parte do nosso caráter, da nossa vida. Quando se está sozinho, quando se está no meio de muitas pessoas, honra é uma condição do coração. É uma expressão da nossa fidelidade. Quantas pessoas dizem que amam, mas não honram? Os mais jovens que estão aqui, não adianta você falar para a mamãe que ama sua mamãe ou ama seu papai e mente para ela. Não adianta, irmão. Vai sair de casa, já sabe que vai dar o nó. E não vem me enrolar não, porque essa praia aí, essa faculdade, a gente já saiu dela, ó. Já sabe que vai dar o nó, já sai mal intencionado de casa. Que hora você vai voltar? Não vou demorar hoje não. Vai sim, você já saiu já intencionado. Vai dar o nó sim. Onde você vai? Eu vou em tal lugar. Já sabe que não vai só lá. Não adianta você chorar, não adianta você dizer que ama se você não honra. Quando você mente, você desonra. Quando você trai, você desonra. Eu conheço um monte de gente que desonra amando. Tem marido que desonra a esposa amando. Diz que ama, mas tem um amante. Diz que ama, mas tem um caso por fora. Ele ama aquela esposa e fala: eu amo você, eu não posso viver sem você. Mas você não honra. Tem um seminário da igreja de casais que eu espero a gente poder retomar. A gente está aguardando algumas coisas, preciso retomar. Um dos seminários básicos de casais que eu quero ministrar vai falar muito sobre isso. Olha, se eu puder ser amado e honrado, que bom. Mas se eu tiver que escolher entre uma das duas coisas, eu prefiro ser honrado do que amado. Porque tem gente que é amado, mas toma chifre. Né, irmão? Tem gente que é amado, mas é cheio de mentira para lá e para cá. Eu prefiro ser honrado. Eu prefiro que alguém me honre. Eu não preciso tanto dessa questão. Eu não sei você. Essa é uma das coisas que a gente ensina muito. Homens valorizam muito mais respeito do que amor.
Não queira dar amor para homem. Amor é a tua língua de amor, é a sua linguagem. Amor é você, mulher, que gosta. Homem é respeito. Homem gosta de respeito. Não adianta, você pode amar, você pode... É por isso que quando briga, um casal briga, aí o sujeito fala assim: mas eu nunca te traí, mas eu nunca isso, mas eu nunca aquilo. Ela fala: eu sei que você é muito gente boa, mas você não me ama. Porque para ela é importante amor. E para o homem é importante respeito. Você pode amar o sujeito tanto que amar, você pode falar que vai morrer por causa dele. Grita com ele. Afronta ele. Homem é movido por respeito. E às vezes a gente não entende essas coisas na vida, irmão. Daniel termina dizendo: olha, o meu Deus me enviou seu anjo para fechar a boca do leão, para que eles não pudessem me machucar. Nós somos fiéis porque Deus foi fiel primeiro a nós. Nós somos fiéis porque Deus enviou seu Filho amado, enquanto nós ainda éramos pecadores. Um amor incondicional de Deus, que significa que não importa qual é a minha condição, a condição do meu coração, o que eu fiz ou o que eu acredito, Deus me ama. Deus te ama. Eu sou feliz, porque eu sei quantos erros eu cometi, e ainda assim, eu sei que toda a graça de Deus que eu necessito está disponível para mim em Cristo Jesus. Como é bom, irmão, saber que eu sirvo a um Deus fiel. Talvez nesse momento da sua vida, você não sabe o que vai acontecer a seguir. Você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez amanhã você não esteja mais perto de alguém que você muito ama. Eu só vou fazer aqui um parênteses, né? Do falecimento do pastor Joaquim. Aqueles que não sabem, o pastor Joaquim esteve muito envolvido logo no início dessa igreja. Teve o pastor Joaquim, o Enoque, a doutora Ana, que estiveram envolvidos no começo dessa igreja. Eu ainda não estava aqui não. Essa igreja começou numa sala de um sítio, com as pessoas se reunindo. E o pastor Joaquim era uma dessas pessoas. E ele faleceu. Terminou, completou a sua carreira, guardou a fé, teve muitos filhos na fé. Eu estou dizendo isso para você, sabe por quê, irmão? Porque a gente não sabe o que o minuto seguinte está preparando para mim e para você. A gente não sabe. A gente não sabe o que vem a seguir. A gente não sabe o que vem a seguir no nosso casamento, não sabe o que vem a seguir na vida dos nossos filhos. A gente não sabe o que vem logo a seguir no nosso emprego, a gente fazia tantos planos. Não sabe o que vem a seguir na nossa vida financeira, no nosso empreendimento, na nossa saúde. A gente não sabe o que vem a seguir naquela causa que está na justiça. Você pode estar se perguntando, meu Deus, e aí? Como vai ser? O que vai acontecer logo em seguida? Meu Deus, me fala alguma coisa conforme o meu coração. E hoje Deus está me dizendo que a única coisa que eu posso fazer é encorajar você, dizendo que você serve a um Deus que é fiel. Em qualquer situação da sua vida, Ele sempre estará do seu lado. Só porque você não vê algo acontecendo do jeito que você quer que aconteça, não significa que Deus não seja fiel. Às vezes na vida a gente tem certeza que a gente precisa de alguma coisa e Deus sabe que aquilo a gente não precisa, é um desejo. Deus às vezes nesse momento Ele esteja trabalhando na sua vida para tratar a sua ansiedade, sua capacidade de lidar com dificuldades. Talvez nesse momento Deus esteja trabalhando na sua vida para dizer para você o quanto é necessário um lugar secreto, o quanto é necessário fidelidade. Talvez nesse momento Deus esteja trabalhando na sua vida para te ensinar a se humilhar, para te ensinar que você não sabe tudo sobre a vida, não tem todas as respostas da vida, que você não é dono nem da sua saúde, nem de você. Eu não sei o que Deus está trabalhando agora. Mas a única coisa que eu quero dizer para você, para a gente terminar isso aqui, irmão. Não permita que as circunstâncias do momento façam você esquecer que se tem um lema que deveria marcar a tua vida, está na palavra de Deus quando diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fora o Senhor. Está difícil, irmão, mas quem te trouxe até aqui? Deus. Por que você acha que logo agora Deus vai te abandonar, Deus vai te deixar? Por que você acha? Porque você pensa que logo agora Deus vai te deixar na mão?
Amanhã você vai acordar e vai poder dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Depois da manhã você vai acordar e vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Existe luta agora, existe problema, talvez Deus esteja trabalhando e você não percebe. Talvez agora você não entendeu o que o salmista disse. Certamente que o teu amor e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Você serve a um Deus fiel. E o que Deus espera de você é que você seja fiel. Fé e fidelidade andam juntas. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.